Obrigada, Thais, pela bela mensagem. Dia 15 de outubro foi o Dia da Saúde, e é por isso que hoje eu chamei aqui o nosso ministerial, o pastor Luiz Sena, para nos trazer a mensagem. Pastor, se segue. Mais uma vez, bom dia aos irmãos, feliz sábado. É uma alegria retornar a essa igreja em um culto de sábado de manhã. Eu estava pensando, mas é a primeira vez que eu estou em um culto de sábado de manhã aqui nessa igreja. Já estive de quarta-feira, já estive domingo, já estive em um batismo, né? Mas hoje eu tenho essa alegria de estar com você, com os irmãos aqui nesse culto. Hoje, este mês de outubro, na realidade, a igreja reservou um sábado do mês para nós estudarmos a respeito de saúde. Você sabe que a igreja adventista do sétimo dia, ela tem assim um grande interesse e tem sido, eu diria assim, né, uma pioneira em relação às igrejas, né, com relação ao tema saúde. E com certeza você sabe muito bem disso, que a igreja ela preza e fala e prima pela saúde. Então hoje nós vamos, durante o dia, falar um pouco sobre saúde, ok? No tempo atrás eu ouvi uma frase de um personagem do seguinte: saúde é o que interessa, né? O resto você já sabe. Na realidade, queridos, todos nós temos interesse em ter uma boa saúde. Agora, quando você para estudar sobre esse tema, eu diria para você, meus irmãos queridos, amigos e amigas também que estão conosco aqui, que o assunto saúde não é um assunto apenas da igreja adventista do sétimo dia. É só você parar um pouquinho para ler alguns jornais, algumas revistas, ouvir algumas reportagens, você vai perceber, e já percebeu, o quanto que o mundo inteiro, né? O quanto que as instituições, governos, pessoas, individualmente falando, também estão preocupadas com essa questão de saúde. Eu confesso para você uma coisa, eu nunca vi uma época em que tantas pessoas estão preocupadas, por exemplo, em caminhar, preocupadas em, quem sabe, diminuir os níveis de mau colesterol. Muitas pessoas. No entanto, mesmo assim, tem aquelas que se esquecem de que essas práticas, esse estilo de vida são importantes. Então hoje, eu combinei com a irmã Isabel e com a Jaqueline, já faz um ano que nós combinamos para que eu estivesse aqui hoje. Faz um ano já. Ou seja, eu falei para a Jaqueline: olha, faz um ano que nós combinamos. Se eu faltasse hoje, eu estaria em falta com você. Porque é bom você fazer um planejamento assim. Mas hoje, nós vamos estudar agora um pouco sobre saúde. Eu pedi que os diáconos entregassem um resumo do que eu quero estudar com você: saúde e salvação. Alguém não recebeu uma folha dessa aqui? Quem não recebeu, fica a sua mão levantada. E os diáconos, sobrou aí com os diáconos uma folha dessa aqui? Se não sobrou, ok, os diáconos vão alcançar vocês, tá ok? Isso aqui é um resumo do estudo que nós faremos agora, tudo bem? Eu perguntei para a Jaqueline até que hora que eu posso falar. O pastor, pode falar até as 4. Eu só não sei se vai ter alguém para te ouvir. Queridos, eu quero ficar com vocês aqui um tempo, até meio-dia mais tardar, tudo bem? Após esse tempo, nós à tarde, 16 horas, nós vamos ter a segunda parte do nosso encontro. Eu convidei a Milene Lanes. A Milene, ela é nutricionista da Associação Paulista do Rally, e ela coordena essa parte de cantinas, e não só a parte de cantinas, mas ela é uma jovem assim, muito conhecedora deste assunto de nutrição. Eu a convidei para que ela estivesse conosco hoje aqui, dando uma palestra na área dela, uma palestra breve, e eu quero também falar um pouquinho a mais sobre longevidade de vida, e nós teremos, incluído no programa de hoje à tarde, uma cerimônia batismal. Louve a Deus por isso. Seria bom, né? Se todos os programas que têm a ver com um departamento tivéssemos a oportunidade de encerrar com uma cerimônia batismal. Então hoje à tarde, o pastor Dario e eu, nós combinamos para que nós também tivéssemos essa cerimônia batismal hoje à tarde. Então é um programa que nós queremos começar às 16 horas. Queridos,
Se nós não começarmos às 16 horas, com certeza o brilho do batismo nós perdemos. Então a gente queria que esse batismo, que faz parte do programa de hoje à tarde, tivesse um brilho como sempre tem. É uma oportunidade boa para que eu e você possamos também renovar a nossa vida com Deus através do batismo. Então, à tarde, qual que é o horário do seu boletim aí? 16 horas, tudo bem? Das 16 horas até as 18 horas, quem sabe um pouquinho a mais, estaremos juntos hoje à tarde, tá ok? Aqueles irmãos que estão aqui conosco, que não são membros batizados desta igreja, quem sabe frequenta outra igreja, ou quem sabe está vindo aqui hoje, honrando a Deus com a sua presença, estamos felizes com a vossa presença. E eu vou falar uma coisa para você: mesmo que você não seja batizado nesta igreja, você é nosso irmão, nossa irmã também. Tenha certeza. E Deus os ama tanto quanto nos ama. Sinta-se bem conosco. Sinta-se bem conosco. E aproveite esse momento para aprender um pouquinho mais sobre saúde. Por favor, pega a sua Bíblia e abra na carta de João, terceira carta. Você sabe que falar sobre saúde, meus irmãos, é mais uma palestra do que um sermão. Eu tenho aqui alguns alunos do EREM. O EREM é a nossa escola de teologia, que nós temos aqui em Gopoúba, que funciona de terça e quinta. E eu tenho dito isso a eles. Nós temos a oportunidade de pregar um sermão, mas hoje, quando você fala sobre saúde, nós mais palestramos do que pregamos. É mais uma palestra do que um sermão. No entanto, quando você fala sobre saúde, nós cremos, e eu creio muito nisso, queridos irmãos, que a mensagem de saúde que Deus tem para mim e para você tem uma base bíblica em primeiro lugar. A Bíblia fala a respeito de saúde. Eu quero ler para vocês aqui alguns versos na Bíblia e depois estudar esta folha que eu entreguei para você, tá ok? Se bem que esses versos eu coloquei na folha também aí, tá ok? 3 João, versículo 2, você tem na folha aí um resumo desse estudo. Este verso aqui, quem dá estudos bíblicos, com certeza já usou este verso algumas vezes, não é assim? E aqui diz, em 3 João, a terceira epístola de João, o verso 2, porque tem apenas um capítulo, diz o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e pelo que mais, irmãos? Saúde, assim como é próspera a tua alma. Você sabe que João escrevia aqui para um presbítero, para um ancião de igreja, chamado Gaio. Está no verso 1 aí, tá ok? E quando ele está endereçando a sua carta, e quando Gaio, ele realmente menciona essas palavras também, juntamente com João, e quando João escreve ali, queridos, o que João escreveu foi inspirado por Deus. Não importa a quem João estava endereçando esta carta. Não importa se a Gaio, não importa se há uma igreja, não importa se há uma pessoa, não importa. O importante é o que João falou aqui, meus irmãos, foi inspirado por Deus. Então, queridos, eu digo a você uma coisa: Deus, Ele diz para mim e para você: eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu digo a vocês, meus irmãos, que Deus se importa com a nossa saúde. Deus se importa. Algumas pessoas pensam que Deus não se importa com a nossa saúde. Não, Deus se importa sim com a nossa saúde. E Deus se importa tanto que em Corinto, no livro de Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, você tem um texto aí? 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. Irmãos, amigos, amigas, Deus se importa tanto com a tua saúde, e Deus deseja tanto que você tenha saúde, que no livro de Coríntios, na primeira carta, o nosso bondoso Deus, Ele procura realmente lembrar você que este corpo que nós temos é nosso, mas antes de ser nosso, pertence a Deus. E Deus, quando fala para que eu e você tenhamos saúde,
Deus realmente quer que nós conheçamos um pouco mais como realmente cuidar desse corpo que pertence a Deus, para que nós realmente tenhamos saúde. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz o seguinte: acaso, uma pergunta aqui, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Queridos, aqui você está lendo uma perguntinha: acaso você tem em mente que o corpo é santuário do Espírito Santo? E o Espírito Santo, queridos, ele habita em você, habita em mim. Então aqui, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para os coríntios e faz para mim, para você, talvez a pergunta: você se lembra disto? Que o seu corpo pertence ao Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em você, habita em mim. E aqui no verso 20 diz: porque fostes comprados por preço. Faça o que agora? Glorificai a Deus através do vosso corpo. Você percebe que são alguns versos que chamam a nossa atenção. Queridos, esses versos têm um contexto. E o contexto desses versos é justamente o cuidado do corpo. O contexto desses versos é justamente o cuidado do corpo. Não é um texto isolado do assunto. Não é um texto que Paulo disse por falar. Paulo falou em contexto do cuidado do corpo. Acaso, pastor Senna, você se lembra que o seu corpo pertence a Deus? Pertence ao Espírito Santo? E quando aqui diz, o corpo é santuário do Espírito Santo. O que é um santuário? É uma igreja. Pensa assim: o corpo é um templo do Espírito Santo. Outro verso aqui, você tem aí, esse mesmo livro de 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Queridos, o nosso bondoso Deus, ele leva tão a sério esse negócio de cuidar do corpo para ter saúde, que aqui Paulo diz no verso 16 e 17: não sabeis, capítulo 3, você tem a passagem aí, capítulo 3, versos 16 e 17: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o que, queridos? Esta graça. Queridos, quando eu leio estes versos, eu louvo a Deus e eu penso comigo: Deus me criou, Deus te criou. E Deus nos criou para sermos morada do Espírito Santo. Já pensou? Deus nos criou para que nós tivéssemos a alegria de receber o Espírito Santo em nós. Por esse motivo, Deus pede para você: seja próspero e tenha saúde. Agora fica uma perguntinha: como que nós podemos glorificar a Deus? Como nós podemos cuidar do corpo, melhor dizendo? Qual que é a maneira que você tem, que nós temos para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo? Ainda nesses versos de Corinto, você tem 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Deixa eu ler para vocês esse verso, mais um verso. 1 Coríntios 10 e o verso 31. Tá ok? Deixa eu ler para você. Como que você e eu podemos cuidar do corpo? Como que você e eu podemos dar uma atenção especial à nossa saúde? Aqui diz: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Não pensou nisso? Eu podia encerrar o sermão aqui para casa agora. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora, você fala com Deus, não é assim? Mas aqui Deus fala para mim, para você: lembre-se disso. O corpo que eu te dei, eu te criei, eu conheço cada detalhe do seu corpo que você não conhece, mas eu te criei para que você me glorifique. Irmãos, quando nós glorificamos a Deus, queridos, não é Deus quem é beneficiado. Quando nós glorificamos a Deus, nós somos os beneficiados. Mas para glorificarmos a Deus,
temos glorificado através do corpo, do cuidado do corpo. Agora, eu quero aqui fazer duas perguntas para você. Por que na igreja adventista do sétimo dia, e aqui eu falo a respeito de nós adventistas, por que nós, queridos, adventistas do sétimo dia, temos uma mensagem de saúde? Alguém aqui já leu algum livro que a igreja tem a respeito de saúde? Nós temos alguns livros, né? O livro Conselho sobre Regime Alimentar é um livro, o livro Temperança é outro livro, Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, e assim por diante, né? E assim por diante. São livros interessantes. Eu não sei se você já leu alguns destes, ou se leu alguma coisa destes livros, mas são orientações que Deus concedeu à igreja, além do que nós encontramos na Bíblia. Na Bíblia, eu li alguns versos com você, mas você poderia ler outros versos que falam a respeito do cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. Agora, tem essa pergunta: por que nós, adventistas do sétimo dia, e aqui, queridos amigos, amigas, eu me reporto a nós aqui também, por que nós recebemos uma mensagem de saúde? Qual que é o objetivo da mensagem de saúde? E agora vou fazer uma segunda pergunta: por que na igreja adventista do sétimo dia não há manifestação palpável de cura? São duas perguntinhas que eu quero responder para você nesses minutinhos finais. Por que, queridos? Qual é a primeira pergunta? Por que na nossa igreja, por que nós recebemos a mensagem de saúde? E a primeira pergunta, a segunda pergunta, melhor dizendo, por que em nossa igreja não há manifestação palpável de cura? Eu moro na cidade de São José dos Campos. Faz 2 anos que toda terça e quinta eu venho para cá, para Gopovo. Faz 2 anos. Amém. E queridos, lá onde eu moro, no bairro do Bosque dos Eucaliptos, tem a Avenida Andrômeda. Quem conhece essa avenida? Não faz muito tempo, eu passei naquela avenida e eu vi uma igreja evangélica pentecostal, alguma coisa. E ali eles colocaram uma faixa enorme. Naquela faixa, eu parei, porque as letras eram garrafais, aquelas letras gigantes, para chamar atenção. E ela diz o seguinte: se você tem sinusite, gastrite, ite, venha hoje à noite, você será curado. Irmãos, sinceramente, eu passei ali, eu pensei comigo, né? Essa igreja vai estar lotada hoje à noite. Por quê? Quem depende do SUS é um susto, não é assim? Marca uma consulta hoje para daqui a 3, 4, 5, 10 meses. É um SUS que toma aí. Mesmo que tenha uns tal dos genéricos, mas não é tão barato também. Eu pensei comigo, hoje vai estar lotada essa igreja. Vai estar lotada. Queridos, quando eu vi aquela faixa, eu pensei comigo, isto é uma ideia de manifestação que? Palpável de cura. Da pessoa chegar ali, o pastor pôr a mão na cabeça, orar, espernear, gritar, e a pessoa falar o seguinte: eu estou curada. Por que na nossa igreja não existe este tipo de manifestação palpável? E aqui está, palpável de cura. Por que não existe? Sabe, irmãos e irmãs, deixa eu só trabalhar nessa pergunta com você já. Quando eu falo que não existe manifestação palpável de cura, eu não estou dizendo que nós não cremos na cura sobrenatural. Não estou dizendo isso. Nós cremos sim. Cremos que Deus cura. Eu fui pastor de Ubatuba um tempo atrás. E quando eu fui pastor de Ubatuba, eu não me esqueço que uma irmã, secretária de uma de nossas igrejas, ela estava com câncer. E ela estava passando por um processo de quimioterapia, já estava até usando peruca. E eu não me esqueço que nós, da igreja, oramos a Deus para que Deus, se fosse da vontade dele, é assim que você tem que orar, se for da tua vontade. Porque muitas vezes nós queremos que Deus só faz o quê? Só faça o quê? A nossa vontade. E Deus foi da vontade dele curar aquela irmã. E queridos, foi uma grata satisfação para nós. Aquela irmã, quando começou a fazer os seus exames, os médicos disseram a ela: olha, eu não sei porquê, mas você já está melhor. Você não precisa mais continuar com esse processo aqui de quimioterapia. Você já está melhor.
nós percebemos que essas células cancerígenas estão regredindo, não estão mais progredindo. E, queridos amigos, ali foi um milagre, essa irmã está bem até hoje. De vez em quando eu prego em Ubatuba, ela está bem até hoje. Agora, foi um milagre? Foi. Eu tenho certeza que aqui nesta igreja, alguns irmãos e irmãs poderiam com certeza testemunhar de algum tipo de cura sobrenatural que Deus operou na sua vida, ou não? Poderiam. O que acontece é que nós somos muito tímidos, né? Em algumas igrejas acontece qualquer cura minúscula que seja, e eles falam, né? E nós muitas vezes guardamos para nós. E aquele irmão fala assim: minha irmã, ela só tem que testemunhar do que Deus fez para a senhora. No entanto, queridos, eu repito, mas não existe operação palpável de cura, você entende? O pastor Dario, que é o nosso pastor, ele não bota uma faixa aqui na frente: se você tem gastrite, sinusite, rinite, venha hoje à noite. Ele não faz isso. Não existe, meus irmãos, este negócio. Agora, queridos, por que não existe? Se você ler a Bíblia, meus irmãos, em Mateus 24, verso 24, eu vou ler para você, para ganhar um pouquinho de tempo. A gente começa a falar e o relógio não para nem um pouquinho, né? Continua andando, né? Em Mateus 24, verso 24, deixa eu ler para você. Aqui o Senhor Jesus falou essas palavras. O Senhor Jesus estava preparando um povo que aguardaria a sua volta. Este povo, especialmente, sou eu e você. Nós fazemos parte desse povo. E aqui Cristo disse, Mateus 24, verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para fazer o que, irmãos? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, será que nós poderíamos contemplar prodígios maiores do que curas sobrenaturais? Qualquer dia eu vou voltar aqui nessa igreja e pregar um sermão: o maior e o mais perfeito engano de Satanás. Mas a respeito de curas, é algo gigante também, queridos. É um prodígio enorme que chama atenção. Eu disse ali na escola, na classe ali que o Remo estava dirigindo, que infelizmente muitas pessoas vão às igrejas apenas em busca de cura física, infelizmente. Agora, tem um texto na sua folha aí, é o texto que eu denominei aqui, letra A. Tira para vocês esse texto, queridos. É o seguinte, é um texto, amigos, amigas que estão conosco aqui, nossos irmãos queridos, esses textos são dos livros que Deus orientou com respeito à igreja na área de saúde, tá ok? São textos da escritora inspirada por Deus, não iluminada por Deus. Ela foi inspirada por Deus, chamada Ellen White, autora de livros que estão best-sellers. No entanto, aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 289, deixa eu ler para você a maneira por que Cristo trabalhava. Qual era a maneira? Era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. E ela diz: estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pelo que, irmãos? Pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar dessa maneira, não podem trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Um outro texto, o próximo, letra B. Eu podia pedir para um jovem ler para nós esse texto, quem sabe, né? Alguns que estão ali com muita atenção. Mas note você, letra B: antes do fim do tempo, ele, eu coloquei em colchetes, ele, Satanás, operará maravilhas ainda maiores. Ao ampliar o seu poder, ele há de realizar milagres de que tipo? Verdadeiros. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 698. Queridos, esses textos é para que eu e você entendamos uma coisa, meus irmãos. O inimigo, infelizmente, ele tem poder de curar também. Agora, eu e você não devemos agir como juízes de muitos dos nossos irmãos evangélicos de outras igrejas. Nós não somos juízes, queridos. Somos juízes. Deus é quem é o juiz, não é assim? Ou seja, quando você encontrar qualquer outro irmão nosso querido,
de outras igrejas, é importante que você o instrua com respeito à verdadeira mensagem de saúde e o alerte de que realmente Deus tem um plano especial na vida dele. Não adianta sair daqui agora apontando o dedo para muitos irmãos evangélicos, ó, tá vendo? Não, queridos, mas nós temos que entender, o inimigo infelizmente tem poder de curar também. Segunda pergunta, eu quero aqui correr um pouquinho. Por que a igreja adventista recebeu a mensagem de saúde? Irmãos, olhe bem para mim aqui, queridos. Você já leu alguma orientação de Deus sobre saúde nesses livros? Irmãos, nós temos que, quem sabe, conhecer um pouquinho mais desse assunto. Um pouco mais. Eu quero que você entenda um pouco a respeito desse assunto mais comigo aqui, mas leia em casa também a respeito desse assunto. Eu sempre digo que uma das razões pelas quais Deus nos concedeu a mensagem de saúde, uma das razões é esta que nós colocamos para você aí, número 1. Lembra do que eu voz alta, número 1, vamos ler juntos aí? Deus nos ama. Estão comigo? Razões da mensagem de saúde tem número 1. Primeira razão: Deus nos ama e deseja que vivamos mais e melhor. Queridos, esta aqui é uma razão pela qual Deus nos deu a mensagem de saúde. Deus nos ama. Ele deseja que vivamos mais e melhor. Hoje à tarde, eu quero trazer para você um tema sobre longevidade de vida. Você sabia que tem muitas revistas científicas e revistas até seculares falando do povo adventista? E eles dizem o seguinte: esse povo é o povo que vive mais. Lógico, aqueles que praticam a mensagem de saúde. Com certeza, quando você pensa nisso, meus irmãos, essa aqui é uma razão especial. Eu coloquei um item para você. O Dr. Roger Poole, ele, hoje não, mas um tempo atrás, ele foi diretor lá em Washington, Estados Unidos, do Centro White. E o Centro White, ele tem ali vários livros da história do povo adventista. E nesses muitos livros, o Dr. Roger Poole fez uma pesquisa e ele chegou à seguinte conclusão, está tudo escrito aí, um resumo. Nos anos de 1850 e 1863, a população adventista vivia pouco tempo de vida, infelizmente. Eu só coloquei aqui um detalhe para você. Por exemplo, 50% dos jovens, de uma média ali, de 15 a 30 anos, 50% desses jovens morriam antes dos 30 anos. Deixa eu te perguntar aqui, quantos aqui têm menos de 30 anos? Vamos ver suas mãos? Deixa eu passar ali, que eu tenho 46 já, né? O rei pode baixar também. Ok. Então, os jovens aqui, pense bem, vocês naquela época já estavam mortos, metade de vocês. Já pensou? Metade já estavam mortos. Era assim. A juventude de nossa igreja morriam antes dos 30 anos. As crianças na fase infantil, 25%, queridos, morriam antes dos 8 anos. E as causas daquela época eram problemas comuns. Por exemplo, tifo, disenteria, problemas pulmonares e outras doenças que naquela época também eram doenças comuns. Naquela época, você sabe disso, se praticava sangria. A pessoa estava com febre alta, aí diziam, bom, febre alta é muito sangue no corpo, sangria nele. Aí a pessoa morria de anemia. Enfim, naquela época, queridos, muitos adventistas usavam tabaco. Sabe por que usavam tabaco? Porque os médicos diziam, tabaco faz bem para os pulmões, então mastigue tabaco. Isso, meus irmãos, foi no início da história desta igreja. E sabe, meus irmãos, que esta igreja passou a mudar, quem sabe, estes meios de saúde que eles usavam naquela época, porque em 1863, Deus começou a instruir esta igreja através dessa senhora escritora inspirada por Deus, chamada Ellen White, com respeito a como cuidar do corpo. Por que cuidar do corpo? Porque Deus disse, eu quero que vocês sejam prósperos e tenham saúde. Deus não apenas diz, meus irmãos, para você ser próspero e ter saúde. Deus nos orienta a como ter saúde também. No entanto, queridos, você percebe que hoje
Hoje, está cientificamente comprovado, vou repetir, está cientificamente comprovado que o povo adventista do sétimo dia, o estilo de vida adventista, queridos, faz com que este povo que pratica esse estilo viva de 7 a 10 anos a mais do que o povo comum. Mas isto, de 7 a 10 anos a mais com saúde, mas não na cama deitado com doente. Irmãos, eu li algumas reportagens sobre saúde, eu achei interessante. Nessa reportagem eu percebi o seguinte, que nos últimos 31 anos, mais de 160 artigos foram escritos a respeito do povo adventista do sétimo dia. E um cientista não adventista, ele disse, parece que o melhor seguro de vida é seguir o estilo de vida dos adventistas do sétimo dia. Que privilégio, assim? Que privilégio. Talvez você, mas pastor, por que eu vivo só 50, já doente, quase na cama, hoje à tarde a gente vai falar sobre isso. No entanto, essa aqui é uma razão importante, meus irmãos. Por favor, entenda você uma coisa. Deus deseja que você e eu vivamos mais e melhor. Mas sabe por quê, queridos? Para que você e eu tenhamos oportunidade de testemunhar do Evangelho da salvação a outras pessoas. Não é simplesmente para viver mais tempo nesse mundo. Por exemplo, esta razão não é a mais importante. A minha vovó, eu falei isso lá no Irei, né? A minha avó faleceu com 108 anos. 108 anos. Com 100 anos, eu fiz o culto centenário dela. E ela soprou as velhinhas de aniversário dela, com 100 anos. Após os 100 anos, passou uns 2, 3 anos, ela começou então a regredir. Faleceu com 108 anos. A minha vovó, um nome bem nordestino, Altinda Maria de Jesus. A minha vovó, ela, é interessante, né? Ela não tinha essas doenças comuns. Eu brincava com a avó, né? Vovó, só não tem essas doenças comuns, as mortais, né? Problema de coração, diabetes, essas coisinhas assim. Ela não tinha. E foi criado no Nordeste, né? Interessante, né? Mas sabe, queridos, nós temos que pensar nesse aspecto. Viver mais não é simplesmente por viver mais. Deus quer que você viva mais, para que você faça o que, irmãos? Pregue o Evangelho. Não é assim? Já pensou? Você com 85 anos, força física, pregando o Evangelho? Já pensou, queridos? E a minha vovó, com 100 anos, muitas vezes, queridos, ela estava no portãozinho lá de casa. A gente morava aqui no Itaim Paulista, minha mãe mora no Itaim Paulista ainda. As pessoas passavam, nossa, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E quando as pessoas passavam, minha vovó ali, bem velhinha, passava ali para pedir a bênção para ela, né? Sabe, queridos, Deus quer que você viva mais, você pregar o Evangelho, meus irmãos. Não é viver mais, simplesmente por viver mais. Segunda razão, você tem aí, qual que é a segunda razão, queridos? Da mensagem de saúde? Segunda razão, atrair outros para a mensagem do advento. Queridos, Deus nos concedeu a mensagem de saúde para que nós, através desta mensagem, tivéssemos a alegria de atrair outras pessoas para a mensagem do advento. Este é uma razão especial também. Se você pensar bem, meus irmãos, quantas e quantas pessoas, quando você fala a respeito de pão integral, por exemplo, né? De caminhada, por exemplo, eu tenho falado para os meus diretores de saúde, não fale só sobre comida, fale sobre outras coisas também. No entanto, queridos, aqui, a mensagem de saúde, meus irmãos, ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente. Se você ler os remédios de Deus, meus irmãos, os remédios de Deus não tem a ver só com comida. Os remédios de Deus têm a ver com exercícios físicos. Vocês todos caminham direitinho, bom isso aí? Os remédios de Deus, meus irmãos, têm a ver com repouso. Os remédios de Deus têm a ver com luz solar. Na realidade, você percebe que os remédios de Deus, meus irmãos, é aquilo que nós vemos na natureza, à disposição de todos nós. No entanto, quando nós, queridos, falamos sobre saúde para as pessoas são atraídas para a mensagem do advento. A minha esposa, cunhada do Richard, né? Eu e o Rio somos cunhados. A minha esposa, ela gosta de fazer pão integral, né? Ela gosta de fazer
bolachas integrais, essas coisas gostosas integrais. E quando nós mudávamos de um bairro para outro bairro, de um distrito para outro distrito, ela fazia alguns pães integrais e levava para os vizinhos perto de nós. E nós colocávamos um recadinho no pão integral, não dentro do pão, fora do pão. Colocávamos um recadinho no pão integral. É melhor um vizinho perto do que o irmão longe. Isso é um texto de Provérbios, você conhece isso. A gente levava e colocava no finalzinho: família cena ao seu dispor. Você sabe que muitas pessoas, meus irmãos, tornavam-se nossos amigos só por essa atitude. Mas por que deu pão integral? Por que deu pãozinho fresquinho na padaria, que hoje é fresquinho, amanhã está bem durinho? Por que realmente não deu pão integral? Qual que é o motivo? Nós colocamos ali: seus amigos adventistas. Você sabe, irmãos, são algumas coisas tão simples, mas essa aqui, queridos, eu não estou me delongando tanto, mas aqui, meus irmãos, é para que você entenda: Deus nos concedeu a mensagem de saúde, para que você e eu, ao praticarmos, tenhamos a alegria de levar pessoas para a mensagem do advento. E se não fosse dessa maneira, muitos não iriam. Uma outra razão, meus irmãos, correndo aqui, qual é, na sua folha, a terceira razão da mensagem de saúde? Amar as pessoas. Leia comigo em voz alta o que está depois do amar as pessoas. Vamos ler juntos? Significa exercer uma atitude de não julgamento ou consideração para com aqueles que não possuem o que, irmãos? Sabe, irmãos e irmãs, jovens que estão conosco aqui, é triste falar, mas tem muitas pessoas que têm um estilo de vida e gostam de criticar aqueles que não possuem o mesmo estilo de vida. Uma das razões que Deus nos concedeu essa mensagem é para nós amarmos as pessoas. Ou seja, se eu tenho um estilo de vida e eu procuro praticar, eu não posso condenar quem não pratica. E se você tem o seu estilo de vida diferente do meu, não me condene também. Aqui é uma atitude de não julgamento. É uma atitude realmente de amor para com as pessoas. Eu quero aqui lembrar para você apenas uma história rápida. Quando eu já tenho 46 anos, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a ler sobre saúde e comecei a me interessar em mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei realmente a, quem sabe, fazer algumas coisas que Deus orienta, né? E naquele período, eu me recordo que eu comecei a substituir o alimento carne. Mas isso, meus irmãos, durou para mim quase 2 anos. Quase 2 anos. Não foi da noite para o dia, foi aos poucos, aos pouquinhos. E um colega meu, eu não vou falar o nome dele aqui, quem sabe quem conhece aí, né? Ele, na minha igreja, quando ele percebeu que eu tinha mudado o estilo de vida, tal, o estilo de alimentação, né? Bem aos pouquinhos. Eu disse: mas que legal, você está parando de comer carne? Mas olha, para mim está sendo bom. Para mim está sendo bom, mas tem que substituir, né? Não é da noite para o dia, é aos pouquinhos. Para mim está sendo bom. Mas que legal. Ok. De repente, aquele meu amigo resolveu deixar de comer carne da noite para o dia. Um dia, ele me convidou para almoçar na casa dele. Eu não só era amigo dele, eu era amigo da família dele. A mãe, as 2 irmãs, e o outro irmão. Nós éramos bem amigos. Naquele dia, queridos, eu fui à casa dele para almoçar e nós nos sentamos à mesa. E naquela hora eu percebi que tinha ali, que a mãe preparou, né? Preparou ali carne de panela com batata, cenoura, essas coisinhas que vocês gostam, né? Então preparou ali, que é gostoso. Assim, preparou ali. E depois tinha ali uma salada, arroz, feijão, assim. Ali é um prato típico brasileiro, né? Só que tinha uma panela tapada. Estava tapada a panela. E ali ele falou o seguinte: Luiz, é o seguinte, eu deixei de comer carne também, você sabia? Eu falei: sério? Eu não sabia. Deixei de comer carne? Eu deixei. Mas quando? Como foi assim? Não, a gente conversou a semana passada, eu resolvi mudar minha vida também aí. Eu falei: ok, olha, eu li um livro sobre o glúten. E eu preparei um glúten para nós hoje. Irmãos, quando eu abri a panela, gente, eu confesso a você, eu fiquei com vontade de ver aquela carne que a dona Maria preparou. Porque ali aquele glúten, sabe aquela coisa branca, parecia dobradinha. Irmãos, eu olhei aquilo lá, eu pensei comigo: o Sérgio deixou de comer carne semana passada, hoje já tem um glúten que ele preparou.
sabe, uma aparência horrível. E eu estava ali com a família dele, só que depois o pior aconteceu. O pior aconteceu. Ele disse assim: Luiz, desculpa a gente aí, viu? Eu falei: desculpar pelo quê, Sérgio? Eu pensei, eu acho que é pelo clube que ele fez, né? Mas não, desculpa a gente aí, porque os meus parentes ainda eles usam cadáver. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu parei e falei: Sérgio, é o nome do Sérgio. Eu falei: Sérgio, se você acha que eles estão errados em comer carne, você está 1000 vezes mais errado do que eles em ter falado uma coisa dessa. E outra coisa, esse grupo está muito ruim. Você já percebeu? Sabe, muitas pessoas, meus irmãos, acham que quando começam a se tornar, quem sabe, vegetariano, tem direito de ficar apontando o dedo para quem não pratica. Meus irmãos, uma das razões da mensagem de saúde é amar as pessoas. O que é isso? É uma atitude de não julgamento para com aqueles que não possuem o mesmo estilo de vida. E eu disse para o Sérgio, meus irmãos, eu disse para ele: Sérgio, eu estou há quase 2 anos tentando substituir, não é assim? Agora você, da onde você deixa tudo e de repente acha que a sua família está toda errada. Irmãos, tem que ter um cuidado com isso. Você lê os livros que Deus orientou. Deus quer que nós, meus irmãos, que nós amemos as pessoas. Eu tenho aqui 2 razões finais. Essas 2 razões, meus irmãos, eu vou apresentar hoje à tarde. Tá ok? Maior capacidade mental e preparo para a eternidade. Queridos, são 5 razões. Só que essas 2 razões eu quero estudar com você hoje à tarde. Porque essas 2 razões são as 2 razões principais da mensagem de saúde. Agora, por favor, entenda você uma coisa aqui. Agora são meio-dia, eu tenho que encerrar. Irmãos, Deus concedeu a mensagem de saúde não para sermos salvos. Deus concedeu a mensagem de saúde porque em Cristo Jesus já fomos salvos. Ou seja, quando você pensa que Deus quer que você tenha mais vida, é porque você prega o Evangelho, porque você é uma pessoa salva em Jesus. Quando você pensa que Deus quer que você pratique a mensagem de saúde na sua abrangência, para que outras pessoas sejam atraídas para a mensagem do advento, é porque você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Só pessoas salvas conseguirão atrair outras pessoas à salvação, à mensagem do advento. Quando você pensa que Deus quer que você ame as pessoas, é só se você realmente for uma pessoa salva em Cristo Jesus. Na realidade, meus irmãos, existe uma ligação bem íntima entre saúde e salvação. Mas nós não somos salvos por deixar de comer isto ou aquilo, por praticar isto ou aquilo. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te bendiga, Deus te bendiga. Eu aqui, meus irmãos, fiz uma operação abrupta no meu estudo para continuar hoje à tarde com você. Tá ok? Eu quero que você vá para casa, se alimente bem, o que você gosta de comer, coma bem. Mas por favor, não coma demais para dormir à tarde aqui, tá ok? Mas venha às 4 horas, venha às 4 horas. A Milene vai falar sobre nutrição. Eu quero continuar esse assunto. Eu comecei com você falando sobre longevidade de vida também. Existe um hino lunário que é o 477. 477. 477. Meus irmãos, este hino, ele tem por título Canção da Vida. Ele diz: Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado, nada faltará. Irmãos, nos planos de Deus, Deus estabeleceu nos planos dele que você seja uma pessoa saudável, uma pessoa saudável. E se Deus estabeleceu isto, é bom nos colocarmos nos planos do nosso bondoso Deus. Que Deus te bendiga, que você possa estar nos planos de Deus neste dia, nesta hora. Vamos louvar ao Senhor. 477. Obrigado pelos planos.
quero fazer a oração final. Mas antes, se bem que não é um sermão, é uma palestra, né? Eu gostaria de deixar um convite para você. Você gostaria de hoje falar: Senhor Jesus, me ajude a me interessar mais no cuidado do corpo que pertence ao Senhor. Me ajude a me preocupar mais no cuidado deste corpo que pertence ao Senhor. Eu tenho certeza, queridos, se esse for o teu desejo, o Espírito Santo vai te ajudar a cuidar mais deste corpo que pertence ao Senhor. Amém. Você gostaria de fazer essa oração comigo? Oração final? Deixa eu ver as mãos de quem quer fazer essa oração. Me ajude a cuidar mais do corpo que pertence ao Senhor. Deus te abençoe. Nossos jovens, irmãos e irmãs aqui estão. Feche os olhos, vamos rezar. Santo Deus e Pai querido, nós aqui, Santo Deus, relembramos a importância da mensagem de saúde em poucos aspectos. Mas nos ajude, Santo Deus, a cuidarmos mais do corpo que pertence ao Senhor. Amém, Senhor. O Senhor nos concedeu, Senhor, uma revelação, uma verdade presente tão importante, Senhor, para que nós tenhamos mais saúde. E nos abençoe para que nós usemos o que temos. Nos abençoe, Deus de amor, para que, ao nos preocuparmos mais em cuidar do corpo, nós tenhamos a certeza de ouvir mais ainda a voz do Espírito Santo. Amém. Temos a certeza, Senhor Deus, de testemunhar mais ainda do Teu grande amor a muitas pessoas. Amém. Que nesta igreja, Senhor Deus, a Tua bênção continue na vida dos jovens desta igreja, das crianças, adultos, casais, homens e mulheres que pertencem a esta igreja. E que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja de maneira dobrada, Senhor, na vida daqueles que estão se preparando para o batismo, na vida daqueles, Senhor Deus, que quem sabe não são batizados ainda, mas são Teus filhos também, são Tuas filhas. Que a Tua bênção, Deus, seja estendida a eles também. Convidamos a Ti, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, leva-nos de volta para os nossos lares, traga-nos hoje à tarde, Senhor Deus, para nós continuarmos esses temas tão importantes, Senhor Deus, que nos prepara dia a dia, Pai Santo, para testemunhar do Teu amor. Amém. Somos gratos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.